Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Química Experimental. Meu nome é Luciano e a aula tema será Reatividade dos metais, reações de deslocamento ou simples troca. Os objetivos da aula experimental consistem em 1. Verificar experimentalmente que os metais menos nobres deslocam os mais nobres. 2. Equacionar as reações químicas e proceder o balanceamento das mesmas. 3. Avaliar as evidências observadas visualmente nas reações químicas, ou seja, mudança de cor, formação de gases. Uma breve resenha sobre o tema da aula experimental. Os metais estão colocados na fila de reatividade química em ordem decrescente de reatividade ou em ordem crescente de nobreza. Quanto maior for a reatividade, ou seja, a eletropositividade de um metal, maior será a sua capacidade de doar elétrons. Lembrando que quando duas substâncias reagem quimicamente, é necessário que suas moléculas sejam inseridas no melhor contato possível, ou seja, uma reação no estado gasoso normalmente é mais rápida do que no estado líquido, e neste caso, em geral, mais fácil e rápida do que no estado sólido. E a segunda situação, que os reagentes devem apresentar uma afinidade química, ou seja, uma certa atração ou vontade, em outros termos, de reagir quimicamente. Pela série de reatividade dos metais, o elemento químico referência é o hidrogênio, com força eletromotriz zero. Os elementos químicos que apresentam valores acima do hidrogênio, com valores positivos, são todos aqueles metais com tendência crescente para atuar como agente redutor, ou seja, apresentam tendência em sofrer oxidação ou doar elétrons, e todos aqueles elementos que apresentam valores de força eletromotriz inferiores a zero, ou seja, valores negativos, são aqueles íons com tendência crescente para atuar como agente oxidante, ou seja, sofrem redução. A partir dessas informações, iniciaremos então a atividade experimental. O nosso objetivo principal será verificar o efeito dos metais em relação à sua capacidade de doar elétrons, pelo fato dos metais serem bastante eletropositivos. Nesse sentido, a comparação entre um metal e uma solução que contenha um cátion metálico irá evidenciar se esta reação irá ocorrer ou não. Vamos iniciar a aula pela etapa 1. Então, o procedimento experimental inicial será uma reação de metais com sais. Serão empregados nesse experimento placas de zinco, que serão introduzidas num becker contendo uma solução de sulfato de cobre 0,5 molar, e no outro becker será utilizada uma solução de cloreto de sódio 5%. O objetivo principal será avaliar a reatividade do zinco em relação aos metais da solução salina dos respectivos beckers. Será cronometrado pelo período de 10 minutos o contato dessas lâminas de zinco em relação às respectivas soluções, e após o tempo de 10 minutos será avaliado a ocorrência ou não da reação química de oxirredução, caso ela ocorra. Observa-se uma cor escura sobre a placa de zinco na solução de sulfato de cobre. Na próxima etapa, será realizada a reação de metais
com ácidos, neste caso serão utilizados os metais alumínio, zinco, cobre, ferro e magnésio, em solução de ácido clorídrico 0,5 molar, com a transferência de 2 ml da solução de ácido clorídrico para os respectivos tubos de ensaio numerados. Lembrando que esta é uma reação de deslocamento, é uma reação de reatividade dos metais, sabendo-se que na fila de reatividade o hidrogênio é o elemento referência, apresentando força eletromotriz zero. Os metais que apresentam força eletromotriz positiva são aqueles que têm tendência crescente para atuar como agente redutor, ou seja, sofre oxidação. E os metais que apresentam força eletromotriz negativa atuam como íons com tendência crescente para atuar como agente oxidante. No caso desse experimento, o alumínio apresenta força eletromotriz de 1,67 volts, o zinco apresenta força eletromotriz de 0,76 volts, o cobre menos 0,35 volts, o ferro 0,44 volts positivo e finalmente o magnésio 2,34 volts. Conforme observado na introdução teórica, é importante avaliar a série de reatividade química dos metais e, com base nessa série, observar nos 5 tubos a ocorrência ou não da reação química e equacionar. Lembrando que a reação dos metais com ácido deve ser evidenciado pela formação de gás liberado na reação química correspondente da reação entre o metal e o ácido, a formação de um sal e gás hidrogênio. Importante frisar que essas reações devem ser balanceadas estequiometricamente. Portanto, é realizada a transferência desses metais para os respectivos tubos de ensaio. E é importante observar a ocorrência ou não da reação química por meio de balanceamento com os reagentes à esquerda da reação e os produtos à direita. Pode ser observado, no caso do alumínio, a formação de poucas bolhas, mas é uma reação química onde o ácido ataca o alumínio, mas de forma mais lenta. O zinco também sofre ataque químico do ácido. Percebe-se já que a solução apresenta uma cor mais esbranquiçada, evidenciando a formação de um sal. No caso do cobre metálico, apresenta maior resistência ao ataque do ácido, sendo o cobre menos reativo que o hidrogênio. O ferro pode ser evidenciado pelo descamamento da sua superfície, portanto, nós temos uma reação, formação de pequenas bolhas na superfície do ferro, indicando, portanto, uma reação química de deslocamento. E, finalmente, o magnésio, aquele que apresenta maior potencial de oxidação ou reatividade, bastante nítido a formação de uma solução salina mais gás hidrogênio, evidenciando, portanto, a reação química. Importante avaliar, por meio da observação dos tubos com os respectivos metais, a força de reatividade em relação ao ataque químico do ácido. Lembrando que pode ser feito por meio de cronometragem de tempo, por meio das reações químicas ocorridas. Verifica-se, no caso específico do magnésio, evidenciado pela reação formação de cloreto de magnésio mais gás hidrogênio.
ocorrendo de forma mais rápida. Lembrando que as reações de deslocamento ou de substituição ocorrem quando uma substância simples reage com uma substância composta e desloca esta última, formando, portanto, uma nova substância simples. Voltando então à reação da lâmina de zinco com as soluções sulfato de cobre e cloreto de sódio, observa-se que a lâmina de zinco fica recoberta por uma substância de aspecto esponjoso, de cor vermelha escura, formando, portanto, cobre metálico sobre a superfície, enquanto os íons zinco 2+, surgem na solução que, no decorrer do tempo, torna-se incolor. Desta forma, nós temos uma reação de oxidação do zinco, de 0 para o estado de oxidação 2+, e cobre metálico 2+ da solução para a superfície, formando cobre metálico. Observa-se, portanto, que o zinco apresenta maior capacidade de oxidação que o cobre. Em relação ao cloreto de sódio, observa-se que não ocorre reação química, já que o sódio apresenta um valor de potencial de força eletromotriz de 2,71 volts, sendo um valor superior ao do hidrogênio, portanto, não ocorre reação química. Percebe-se que a solução e a superfície não sofrem alteração de cor ou de características. Na próxima etapa será realizada a reação de metais com água, com adição de 4 ml de água ionizada em 3 tubos de ensaio. No tubo 1 foi adicionado alumínio, tubo 2 realizada a transferência de cobre e o tubo 3 de magnésio metálico. O objetivo principal é avaliar se essa reação irá ocorrer entre os metais e água, lembrando que a condição inicial de favorecimento da reação é por meio de aquecimento. No tubo 1, que contém alumínio, não é observada a reação, pois normalmente, quando exposto à água, o alumínio sofre oxidação, formando uma barreira protetora que interrompe qualquer reação adicional. No tubo 2 de cobre metálico é menos reativo que o hidrogênio, portanto não há ocorrência de uma reação química. E o tubo 3 observa-se o magnésio reagindo com a água de forma um pouco mais lenta, com a formação de um composto básico, que é o hidroximagnésio, mais gás hidrogênio. Normalmente essa reação ocorre com o deslocamento de hidrogênio da água, sendo mais comum a reação entre metais alcalinos do grupo 1 e metais alcalinos do grupo 2, pois são os metais mais reativos. O próximo procedimento será a reação do ácido nítrico mais cobre metálico. Importante avaliar o uso da pera de sucção ou pipetador de borracha com relação à retirada de ar e a introdução na pipeta, de forma que pode ser feita a transferência do ácido nítrico concentrado para o tubo de ensaio. Importante avaliar que essa reação deve ser realizada em uma capela em função da volatilidade dos gases da reação entre o ácido nítrico e o cobre metálico. O ácido nítrico concentrado é um produto bastante perigoso, deve ser sempre manuseado com cautela, empregando luvas, óculos de proteção e máscara, e não se deve inalar os vapores, e se o produto entrar em contato com a pele, deve-se lavar o local com água. Realizando então o procedimento de transferência do ácido nítrico para o tubo de ensaio, realizando-se, portanto, a sucção do líquido.
Então serão transferidos 2 ml de ácido nítrico para o tubo de ensaio e a transferência de um pedaço de metal de cobre metálico. Deve-se ter o cuidado para se transferir o ácido nítrico, um contato da ponta da pipeta com a parede da superfície do tubo de ensaio, pressionar o bulbo para remover a última gota que fica presente na pipeta, remover o ar e fechar o frasco de forma que não ocorra absorção de umidade que possa depois interferir na qualidade do ácido nítrico. Transfere-se, portanto, o cobre metálico, será realizada a reação química, deve-se observar a formação e liberação de gases pela reação química e também a formação de uma cor verde-lima bastante intensa. Então esses fatos podem ser observados. Já é evidenciada a formação de uma cor verde, indicando a reação do ácido nítrico cobre, originando novas substâncias com propriedades diferentes das primeiras. Observa-se a formação de um gás castanho avermelhado, indicando, portanto, a formação de óxidos de azoto, que são extremamente nocivos, e outra constituindo sal de cobre, nitrato de cobre 2, que fica em solução, sendo a mistura destas substâncias novas formadas pela cor verde-lima intensa na solução. O gás castanho avermelhado formado é um indicativo da formação de dióxido de hidrogênio. Finalizando nossa atividade experimental, temos questões desafio. Questão 1. A partir da adição da lâmina de zinco na solução de sulfato de cobre 2, quais são as semi-reações? Indique a reação global, o elemento que se oxida e que se reduz. 2. Caso for adicionado 6 gotas de fenolftalina no tubo de ensaio, que contém água e magnésio metálico, o que será observado? Escreva a reação do experimento. 3. Em relação à reação dos metais com ácidos, ordene em ordem crescente de reatividade conforme as reações observadas. Algum metal não reage com ácido clorídrico? Justifique sua resposta. E, finalmente, a questão 4, desafio. O ácido nítrico concentrado, ao reagir com o cobre, origina novas substâncias. Equacione a reação química balanceada, indicando o nome das substâncias formadas. Grato pela sua participação e pelo prestígio no canal Laboratório Química Experimental. Contato pelo Instagram, @Laboratório Química Experimental, por e-mail laboratorioque@gmail.com. Grato pela sua presença no canal e aguardo todos vocês para a próxima aula do laboratório.